Vídeo 3, módulo 1. Esse vídeo vai mencionar brevemente para vocês algo que já está no módulo. Vocês precisam ler esse material e podem assistir ao vídeo do professor aqui para pegar ali as partes mais básicas possíveis. O que nós temos de proposta para o módulo? Entender um pouquinho de que maneira a gramática viabiliza ou proporciona alguns sentidos. A gramática está por trás de tudo aquilo que a gente produz linguisticamente. Vamos então lembrar um pouquinho as classes de palavras. Quando eu falo de classes de palavras, é como se nós pensássemos que há uma classificação dos usos linguísticos que nós fazemos. Ah, professor, a palavra mesa e cadeira são substantivo, por isso que elas estão dentro da mesma classe, ou seja, elas têm a mesma função e por aí vai. Nós temos 10 classes de palavras, elas estão mencionadas em um dos arquivos. Aqui eu só vou apontá-las e vai ser necessário que vocês vejam algumas ilustrações mais a fundo. O que nós vamos perceber? Que nós temos 6 classes que são variáveis. O que são variáveis? Elas flexionam, elas têm alteração na sua estrutura, pensando em gênero. Vejam ou escutem. Vaca. Vaca é o feminino de boi. Portanto, nós temos 2 substantivos que sofrem a flexão de gênero. Nós temos tanto o boi, que é masculino, e nós temos vaca, que é o feminino. Nós podemos alterar esses vocabulários em singular e plural. Vaca está no singular. Vacas está no plural. Ah, professor, a marca principal de plural é o S, né? O S vai dar essa pluralidade. Temos algumas terminações específicas, mas isso não vem ao caso agora, né? Lençol, lençóis. Devem lembrar de algumas estratégias de ortografia. E algumas palavrinhas também vão sofrer flexão em grau. Ah, o que seria grau? Pensar em aumentativo e diminutivo. Casa, casinha. Casa, casarão. Aumentativo de casa. Ah, professor. Então, as palavras, né, as classes que se flexionam em gênero, masculino e feminino, número singular, plural e grau, diminutivo, aumentativo. Pensem nisso daí, façam anotações e leiam os materiais expostos. Vamos começar aqui com uma classe que varia. Substantivo. Professor, o que é o substantivo? É toda e qualquer palavra usada para nomear seres, coisas, animais, objetos, mesa, cadeira, professor, gente e por aí vai. Lembrando que ao longo dos estudos da gramática, a gente percebe que algumas palavras podem ser modificadas ou mudarem de uma classe para outra, mas isso não vai ser mencionado agora. O adjetivo é toda e qualquer palavra que eu uso para caracterizar os seres. Eu posso atribuir uma característica de feio, eu posso atribuir uma característica de bonito, de alto, qualquer que seja. Pensem, a camisa é vermelha. Camisa é substantivo, eu usei um nome para nomear um objeto X. Vermelha é a característica que eu atribuo àquele substantivo. Portanto, eu vou perceber que o adjetivo também pode sofrer a flexão. Vermelho, vermelha. Vermelhos, vermelhas. Vermelhinho, vermelhão. Ficam aí os exemplos ilustrados. Nós temos o artigo. O artigo é uma classe de palavra muito poderosa. Lembra que agora eu disse que algumas palavras podem mudar de classe? Sim, vamos pegar aqui o artigo, né? Lembrar primeiro deles. Nós temos o, os, as. São artigos definidos, né? Nós temos uma, são os principais, que são esses 4 últimos, uma, são indefinidos. Pensem aqui comigo. Se eu colocar o artigo o diante do verbo olhar, eu vou transformar o verbo olhar em um substantivo, simplesmente pelo fato
de que existe um artigo acompanhando esse verbo olhar. Pense então quanto poderoso, né, é esse artigo. Quando eu falo de definido, é muito mais fácil de eu perceber alguma coisa entre um grupo. O aluno é estudioso, eu estou me referindo a um sujeito específico. Se eu falar um aluno é estudioso, pode ser qualquer um dentro daquele grupo. E eu percebo que os artigos se flexionam em gênero, o, a, e número, os, as. Ficam as ilustrações. Temos os pronomes, nós temos aí vários tipos de pronome, né? Mas é uma classe gramatical que sofre flexões. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, né? Que funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso que vocês aprendem lá desde o ensino fundamental. Nós temos os pronomes demonstrativos. Vamos pensar aqui. Este carrinho é meu, está próximo de mim. Esse carrinho é meu, está longe de mim, perto da pessoa com quem eu falo. Aquele carrinho é meu. Não sei se vocês vão visualizar, acho que não. Mas agora o carrinho está longe de mim, que sou a pessoa que está falando, e longe de vocês, que são as pessoas com quem eu estou falando. E isso é um pronome demonstrativo, né? Este, esta, isto, aquilo, aquela, aquilo, e por aí vai. Nós temos pronomes de tratamento, nós temos os pronomes, vamos dizer, do caso oblíquo, né? O, a, eu a amo, etc e tal. A ideia aqui é simplesmente saber relembrar da classe e perceber de que maneira ela flexiona, como ela varia e como ela produz sentido. Nós temos os numerais. Quais são as funções dos numerais? Quantificar e ordenar os seres. Eu tenho 10 dedos. Eu estou quantificando, né? Joana é a primeira da fila. Primeira é um numeral que eu usei para quê? Ordenar os seres em uma ordem X. Entre outros, nós temos os fracionários, né? Os multiplicativos, tudo aquilo que vocês brincam, usam e abusam, principalmente nas matemáticas da vida. E eu sei que vocês usam muito a matemática. Vamos aqui. Professor, os numerais sofrem essa flexão? Sofrem também. Então, até o numeral nós temos 5. Qual que é a outra classe que sofre flexão? São os verbos, né? Nós vamos ter aquelas alterações ali de modo, tempo, pessoa. Se a gente for estudar o verbo, dá muita coisa. Importante vocês lembrarem que o verbo é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza e sempre deve concordar com o sujeito. Escutem um exemplo. João e Maria estudam muito. Temos o verbo estudar, que está concordando com o sujeito que está no plural. João é 1, Maria 2. Então tem um sujeito composto, por isso que eu vou usar o verbo estudam. Professor, então o verbo estudam, no formato estudam, concorda com o sujeito João e Maria. Exatamente. Temos aqui as classes advérbio, preposição, interjeição e conjunção, que são as classes que não variam, tá? Não esqueçam disso. 6 classes variam, 4 são invariáveis. Não vão ter isso que eu falei lá atrás de gênero, blá, 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 blá. Vejam, escutem um exemplo. O que é o advérbio? É toda e qualquer palavra que altera o verbo ou o próprio advérbio. E nós temos vários tipos de advérbio. Nós temos de negação, não. Nós temos de dúvida, talvez. Nós temos de tempo, agora, ontem, anteontem. Nós temos de intensidade, mais, bem, mais. Vejam, escutem novamente. Professor, como que o advérbio modifica a situação ali de uma frase ou enunciado? Chovia ontem lentamente. Chovia é o nosso verbo, que está no passado. Ontem, advérbio de tempo. Lentamente, advérbio de modo. Então, eu tenho 2 advérbios aí alterando o quê? A situação do verbo chover. Essa é a grande sacada dos advérbios. Busquem listas aí no Google que vocês vão perceber quais são os principais que a gente mais usa no dia a dia. Temos as preposições. O que são as preposições? São palavrinhas que ligam palavras. Pé, moleque.
Pé de moleque. O de seria uma preposição. Alguém deve se lembrar daquela listinha que nós decorávamos lá no ensino fundamental. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, si, sobre. As preposições são, na verdade, muito importantes. Vamos pensar que eu tenho Maria. Maria é minha mão aqui. E eu vou usar o verbo vou. Vou usar o verbo falar. Falar a Maria, falar de Maria, falar com Maria, falar por Maria. Só que eu dei alguns exemplos de preposições que conectam termos, mas ao mesmo tempo têm sentidos diferentes. Falar de Maria é diferente de falar com Maria, que é diferente de falar por Maria. Saquem aí as curiosidades. Nós temos as conjunções também conectam, só que elas conectam orações. O que são orações? Toda frase organizada em torno de verbo. João gosta de estudar. João gosta de estudar. Qual que é o verbo aí? Gosta, e nós temos o estudar, tá? Isso daí é uma oração, tem verbo, tá? Vamos conectar João gosta de estudar a uma outra oração. João gosta de estudar e foi bem na prova. Esse e é uma conjunção aditiva, ou seja, eu estou somando a uma outra ideia, né? E foi bem na prova, foi é o verbo, então eu tenho uma outra oração ali depois. Conseguem perceber que eu estou ligando orações? É a mesma função que tem ali o mas, entretanto, porém, todavia, apesar de, entre várias outras conjunções que nós temos. Por fim, falando aqui brevemente, nós temos as interjeições, que são aquelas classes de palavras, são as palavras, que demonstram o nosso estado de espírito. Perdão, gente, pelos erros que eu cometi durante minhas aulas. Eu poderia usar simplesmente perdão para quê? Dar ali um estado emocional. Perdão, galera! Uau! Ai! Tudo isso demonstra o quê? Meu estado de espírito, meu estado emocional. Então vão ser aquelas palavrinhas que nós usamos para demonstrar isso daí. Existem listinhas também das interjeições. Algumas que nós usamos muito no nosso dia a dia, o ai, né? Nós temos aí o af, né? Pensem no af. O af é muito usado. Por quê? Porque você usa para reprovar determinada situação. As outras informações estarão nos próximos vídeos. Tchau, tchau!